vocês que o pessoal enviou, que acho que alguns temas menores, tipo aquela... Tipo Safo, que eu dei na outra monitoria, eles acabaram dando outros temas menores também. Só que a gente estava pensando, tipo, como foi na nossa, na dúvida a gente foca mais nesses temas maiores, tipo osteoporose, as artrites microcristalinas, vasculites, porque tem bastante coisa pequena, acho que são 15 questões, mas acho que vale mais focar nesses maiores. Aí a gente resolveu até fazer um pouco menor, esses temas menores, tá? Então, gente, eu vou começar falando de amiloidose. Então, é uma doença que ela é caracterizada por um depósito extracelular, né, dessas proteínas fibrilares que são insolúveis. E dessa maneira, a clínica ela vai ser decorrente das alterações estruturais, porque essas proteínas anormais elas ocupam espaço no tecido. E também pode ser causada por propriedades físico-químicas causadas pelo depósito dessas proteínas. Então, as proteínas amiloides, elas podem se localizar em diversos órgãos, como o trato gastrointestinal, os rins, coração, sistema nervoso, baço, quase tudo, pele. Então, frente a essa doença, a gente precisa de um alto índice de suspeição, porque a gente não vai ter um marcador, por exemplo, um anticorpo específico para essa doença. Então, frente a uma clínica ali suspeita, a gente vai fazer a biópsia do tecido. Para detecção, a gente tem uma coloração específica para a proteína amiloide, que é aquele vermelho Congo, que nem está ali na imagem. Um modo simples também de diagnosticar é realizando a biópsia da gordura abdominal. Eles já cobraram isso uma vez, uma questão. E depois eles mandam essa biópsia para a imunohistoquímica e vão caracterizar, assim, as proteínas e vão identificar que é essa proteína amiloide, né? Também dá para pedir eletroforese de proteínas, dá para pedir VHS, PCR para ver inflamação, checar a presença de outras doenças sistêmicas que podem estar relacionadas, eu vou falar mais na frente, tem um tipo de amiloidose que é relacionada à doença sistêmica mesmo. Dá para fazer ressonância para o tecido cardíaco, porque é bem comum manifestação cardíaca na amiloidose. Então, vai ter, assim, 3 formas principais. A amiloidose AL, que é a principal, que é a doença causada pelas cadeias leves de imunoglobulinas anormais. Então, elas são produzidas pelos plasmócitos clonais lá na medula, né? Essas proteínas, então, elas sofrem o folding incorreto, né? Ou seja, têm uma estrutura anormal. Elas se agregam e elas vão se depositando nos tecidos como fibrilas amiloides, que são essas proteínas, né? Então, o indivíduo pode ter macroglossia. Ele já falou, eu lembro dele falando numa questão sobre o indivíduo que tinha, por exemplo, a marca dos dentes na língua. Então, quer dizer que a língua está muito grande para a boca, daí fica ali a marca. Dá para ter miocardiopatia hipertrófica, nódulos cutâneos endurecidos são comuns também. Esses olhos de guaxinim são bem característicos. Então, o paciente vai ter, que nem ali na imagem, esses olhos chamados raccoon eyes, né, que fica meio roxo, sem história nenhuma de trauma, né? No glomérulo tem uma coloração específica, que nem eu falei, tu identifica que nem naquela biópsia ali, essa alteração, tu vê as proteínas no glomérulo, dá para levar também a síndrome nefrótica por causa disso, e na eletroforese de proteínas tu vai ter elevação da fração gama de proteína. Aí o segundo tipo de amiloidose é a amiloidose AA, é tudo com essas 2 letras maiúsculas, assim, eles mudaram a denominação e agora é assim que eles denominam. A amiloidose AA é um tipo de amiloidose, então, é secundária a condições que causam inflamação sistêmica. Então, que nem eu falei, é bom checar o histórico de doença sistêmica por causa desse segundo tipo de amiloidose. Então, por exemplo, doenças reumáticas, neoplasia, fibrose cística, tudo que aumenta cronicamente o VHS e o PCR, então que causa um processo inflamatório, vão aumentar IL-6 lá no fígado, que vai fazer com que o fígado produza amiloide sérico A, que se deposita na forma de fibras amiloides, que então vai causar a clínica toda da amiloidose, né? Então, principalmente na amiloidose A, a gente vai ter acometimento renal, que cursa com proteinúria. Se não tratado, então vai levar a uma insuficiência renal crônica. Pode ter manifestações de trato gastrointestinal, tipo sangramento, constipação. No sistema cardíaco, então, pode ter cardiomiopatia, dá para ter desautonomia, com envolvimento do sistema nervoso periférico também.
E o terceiro tipo a amiloidose de transtirretina, não sei falar direito. Mas só lembrar que essa, em geral, está associada a um componente familiar e tem uma elevada associação com síndrome de túnel do carpo. Eles também fazem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas principalmente que, então, tem esse componente familiar e túnel do carpo. O tratamento para essa doença, então, já que essas proteínas são relativamente insolúveis, a gente pode interromper, é difícil meio que tirar elas do tecido, então o tratamento é interromper a produção dos amiloides. Então, se ele tem uma doença sistêmica, que nem no segundo tipo ali, no amiloidose A, tu vai ter que parar essa doença sistêmica, então tratar especificamente. E para as fórmulas genéticas, que é o primeiro tipo que eu falei, que é a fórmula L, a gente pode ter que fazer um transplante de medula ou de fígado, então, para parar essa produção das proteínas anormais. Então, na imagem ali, a gente vê os depósitos amiloides nos glomérulos, que é corado por esse vermelho do Congo, que é característico. Na direita tem ali a macroglossia. Então, como eu falei, o paciente pode ter a marca do dente ali, porque a língua fica grande demais para a boca. O raccoon eyes, que é essa coloração arroxeada na periorbital, sem histórico de trauma. Miocardiopatia hipertrófica, nódulos cutâneos, esse ombro aí, essa coisa. Shoulder pad sign, o nome, que é o inchaço bilateral da articulação ali do ombro. Pode passar. Daí esse quadro aqui tem, só para diferenciar bem os três tipos de amiloidose, a fórmula L ali em azul é caracterizada então pelo depósito de cadeias leves, ela é mais grave, sendo que o tratamento acaba tendo que ser químio ou transplante de medula, porque é uma disfunção primária, né? Então é a medula que está produzindo anormalmente as proteínas. Ali no segundo tipo, que está em verde, é a amiloidose A, que acontece secundária a condições inflamatórias sistêmicas e afeta principalmente, lembrar da função renal, e o tratamento é tratando a causa base mesmo. E ali o terceiro tipo, a transtirretina, não sei muito bem como falo, ela, então, lembrar do componente familiar e da associação com o túnel do carpo. Daí já tem uma questão. Ai, fica travando. Quer lembrar? Tá, então eu já vou resolvendo, né? Que a gente combinou para não perder muito tempo. Então, uma paciente feminina, 62 anos, com síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca, síndrome do túnel do carpo, tem equimose periorbital, aumento do volume de partes moles do ombro e macroglossia. Então, todos os sinais ali que eu falei, do acometimento cardíaco, túnel do carpo também está relacionado, as equimoses periorbitais, né? Sem histórico de trauma, o aumento dos ombros, que nem eu falei, esse shoulder pad. Então, ela tem ali uma proteinúria, tem aumento da espessura da parede ventricular no eco. E então, ali pergunta qual provavelmente é o diagnóstico. Então, amiloidose, né? A gente tem que fazer a biópsia do rim ou aspirar da gordura, que nem eu falei, para identificar essas proteínas anormais. E a coloração vermelha do Congo, que nem eu disse, é a escolhida para identificar essas proteínas. É isso. Não sei se você tem alguma dúvida dessa questão. Ela é mais geral, assim. Sim. Tô com o microfone. Eu acho difícil ele cobrar especificamente, assim, os tipos, mas é bom ter uma ideia, assim. Mas tendo uma ideia da característica de cada um, porque a clínica dos três é mais semelhante, assim. Tá. Agora, o próximo tema que a gente trouxe são as artrites microcristalinas, né? A mais importante que todo mundo tem que ir para a prova é a gota, tá? É aquela que vai dar em homem, tá? Homem, pensem, homem e a primeira metatarsofalangiana. A gota ela vai se dar basicamente por o quê? Por uma supersaturação do sangue e dos fluidos orgânicos com o íon urato, até o ponto que a formação dos cristais vai ser viável. Lembrem que o ácido úrico ele é considerado supersaturado em concentrações acima de 6,8, tá? O limite da normalidade em homens é 7 e 6 em mulheres. E como que vai ser essa crise de gota? Vai ser geralmente uma crise. A gente vai ter uma artrite monoarticular mais comum no primeiro episódio em gota, tá? Lembrem sempre assim. O paciente ele vai vir com muita dor, tipo, não consegue nem tocar com lençol na articulação. Vai vir com muito calor, edema, pode ter ainda rubor. Geralmente não tem sintomas sistêmicos, mas pode vir ter febre
E de laboratório vai vir, assim como a gente já viu em toda reumato, vai vir muitas vezes uma leucocitose, VHS sempre elevado, né? E a topografia do primeiro metacarpo é a mais comum. Mas pode vir também até em joelho ou cotovelo. Mas para a primeira crise, 90% dos casos vão ser na primeira metacarpo ali, tá, gente? Os ataques da gota vão durar geralmente de 3 a 10 dias. E esses cristais de urato, ele podem estar presentes tanto no líquido sinovial quanto no intracelular. Então, qual vai ser o perfil desse paciente? Vai ser um homem com uma dieta rica em purinas ou ainda uma pessoa que está com uma dificuldade de eliminar, tá? O urato. Então, pensem bem, ou o problema é por hiperprodução de purinas ou vai ser de hipoexcreção. E de hipoexcreção, é bom lembrar que tem medicamentos que podem agir nessa hipoexcreção, como a gente tem os diuréticos, tá? Além disso, caso de paciente com obesidade, hipertensão ou hiperparatireoidismo. E o diagnóstico? Deixa eu ver se eu coloquei nesse slide ou no outro. Aqui. O diagnóstico. Lembrem sempre, aquela artrocentese, ele é definitivo com essa aspiração articular e tu só vai conseguir saber se é gota com a identificação desses cristais em formas de agulhas intracelulares. Se fala birrefringência negativa com luz polarizada, que vai ser feito. Então, se ele está botando uma questão, como que vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico só sai depois dessa artrocentese. Antes, tu só tem uma principal suspeita. Outro quadro que a gente pode ter nesses pacientes é uma artrite tofosa crônica, que está fora desse quadro agudo. Essa artrite tofosa crônica vão ser tofos, que vão estar relacionados com o aumento dos níveis de hiperuricemia, tá? E como que vai ser a radiografia na gota, né? A radiografia na gota vão ser principalmente aumento de partes moles, erosões ósseas e ainda chamado saca-bucado, como vocês podem ver nessa segunda imagem de cima para baixo, que vai ser bem tratado depois com medicamento. E o tratamento da gota? O tratamento da gota tem 2 tipos. Vocês têm que pensar. O tratamento da crise, como que vai ser? Basicamente, lembrem sempre, ANES, e cuidem para não dar para renal crônico ou paciente que sofre de hemorragia digestiva. E o principal, que o Ivone sempre destaca, a colchicina. A colchicina ela vai agir ali na lesão, na região onde vai estar agindo os neutrófilos, ainda o L1, o IL-1 vai estar presente, ele vai estar inibindo o L1, tá? E a colchicina ela vai ser usada nos primeiros 6 meses a 1 ano nesse paciente. E ela é para diminuir essa crise, gente. E ainda pode ser usado um corticoide, que também vai agir nesse L1, e também se indica gelo e repouso. Aí tá com esse paciente na emergência, tu fez esse tratamento para crise aguda, e agora, como que tu vai prevenir uma nova gota? Que a gente chama de tratamento da gota intercrítica. O objetivo dele vai ser diminuir a uricemia. Então, a gente pode iniciar com alguma droga hiporicemiante, como os inibidores da xantina oxidase, que vai agir muito ali na formação das purinas. E o que vocês têm que lembrar é o alopurinol, tá? Então, nunca esqueçam, colchicina na aguda, alopurinol para evitar novas crises. E não esquecer também, porque esse homem tem uma dieta rica em purinas, ele muitas vezes consumo de álcool está associado também, gente, drogas, então tem que alterar esse estilo de vida, né? Outra possível artrite microcristalina que a gente tem é a doença por depósito de pirofosfato de cálcio. Nessa, o paciente ele vai estar com um quadro em alguma articulação, ele vai estar, a gente chama de pseudogota esse, tá? Só que não vai pensar na primeira metacarpo lá, a gente vai pensar em joelhos, punhos e bacias. Mas destaquem bem joelho, porque nas várias questões que a gente viu, ele falou muito de joelho. E ela acontece quando o produto da solubilidade entre cálcio e fósforo ultrapassa um limite de supersaturação. Então, bem, se nessas artrites microcristalinas vai ser tudo uma saturação. Vai só mudar o componente, né? E quando tu faz uma artrocentese, que é o que tu vai fazer para diferenciar, tu vai encontrar
cristais de pirofosfato de cálcio na microscopia com luz polarizada. Esse ele vai ser em forma romboide e com birrefringência positiva. Esse também pode ter uma leucocitose e aumento de provas de fase aguda também, tá, gente? Tanto VHS quanto PCR. O importante, eles gostam de falar disso, tipo, da birrefringência, que é negativa, né, na gota normal, e na pseudogota é positiva. Já caiu isso bastante. Pensem bem. E na imagem de joelho, lembrem que tu pode ter uma condrocalcinose, que vai, como pode ver nessa imagem, tem uma calcificação dessa cartilagem do menisco lateral. E o tratamento, essa é pseudogota. Então pensem, gota e pseudogota. Tratamento em fase aguda, tu vai entrar com colchicina, tá? Entrem também com gelo, repouso, e pode ser usado também anti-inflamatórios. A última que a gente tem, que foi a mais rápida falada em aula, é a artropatia por depósito de fosfato básico de cálcio. Ela vai ser uma periartrite ou uma tendinite calcificante, tá? E quando pensar em acometimento, pensem bem em manguito rotador, que vai cursar com crise de dor aguda e severa. Pode cursar assim com esse ombro de McCoy, que a gente fala, que é uma artropatia obstrutiva pelos cristais. E de causa, a gente pensa em hidroxiapatita, fosfato octacálcico, fosfato tricálcico. E de tratamento, nesse aqui não tem colchicina, mas aí tu vai agir com repouso sempre, né? Gelo, anti-inflamatórios e corticoides, que pode ainda fazer uma infiltração. Mas lembre-me, essa vai ser, a gente olhando questão, analisando e tal, essa foi a menos destacada em questão, mas se for para lembrar, se for falar em ombro, algo assim, pegando um manguito, já lembrem dessa daqui, tá? Agora eu trouxe uma questão para a gente fixar bem, que vocês vão ver que o quadro vai ser bem característico. Em plantão de emergência, você recebe um paciente com queixa de dor intensa em joelho direito, iniciada na manhã, no mesmo dia. Ao exame, você recebe grande derrame articular, calor, hiperemia e intensa dor à palpação e mobilização. Também há discreto aumento de temperatura axilar. Questionado, o paciente informa que já teve crise semelhante, na metatarsofalangiana, no hálux lateral, há 3 anos, e que, à época, teve diagnóstico de gota, já que seus níveis de ácido úrico estavam elevados, segundo as palavras do paciente. Gente, então, ele falou de histórico, né? Daí já faz um link com aquela aula que a gente já falou de artrite infecciosa, que geralmente o paciente não tem histórico, né? Tem outros fatores de risco. Então, esse já é um paciente com história, já é, tipo, ali a epidemiologia mais compatível e tudo. Boa, gente. Boa, amiga. Baseado neste caso, responda a próxima questão. Assinale a incorreta. Pensando nessa, o diagnóstico de certeza de gota pode ser dado com achados de cristais de ácido úrico no líquido sinovial. Sim, para tu diagnosticar, tu tem que fazer essa artrocentese que a gente fala e tem que identificar o cristal do ácido úrico, tá, gente? Até o momento a gente não tem, porque não foi feita a artrocentese. Na letra B, todo paciente com monoartrite aguda de etiologia não definida deve ser submetido à punção articular para exclusão da artrite séptica. Correta? Lembrem também da aula que a Isa falou das infecciosas. Então, sempre tem que funcionar uma monoartrite aguda. Até aí tá tudo correto. Na letra C, doença por depósito de cristais de pirofosfato de cálcio poderia causar o mesmo quadro clínico. Certo, a pseudogota, ela pode cursar, né? Como você pode ver, essa cometeu o joelho, e a gente está na dúvida se é uma pseudogota ou uma gota, né? Então, pense, pseudogota é um diagnóstico diferencial. Na letra D, a resposta ao tratamento com colchicina permite diferenciar gota de pseudogota. Essa estaria errado, porque ambos vão responder a colchicina. Na letra E, ele fala nenhuma das anteriores. A gente vê que a D é errada. Então, lembrem sempre, gente, trata com colchicina e para diagnosticar é a artrocentese. Ninguém ficou com alguma dúvida nessa? Ô, Lisandra, eu tinha ficado numa dúvida quando eu estava estudando, porque na aula ele não citou, pelo menos pelo que eu lembro, assim, pelo que eu anotei, ele não frisou tanto a colchicina. E aí no slide dele tinha falando, assim, que para ser pseudogota ou gota, uma delas tinha que ter uma
para ser gota. Tinha que ser uma dramática resposta à colchicina. Tinha que ter, sabe? Daí eu fiquei com bastante dúvida, assim, se realmente a gente usaria ou não, se Eles usam bastante. usa mesmo, então, nas duas, na fase aguda. Uhum. E uma dúvida, Lara, na aula de vocês, ele destacou mais o anti-inflamatório ou a colchicina? Não, cara, na verdade ele não destacou a colchicina muito, assim. Eu acho que foi o anti-inflamatório ou o corticoide. Porque eu estava lendo a minha aula, né? A que eu tenho dele, e ele destacou muito a colchicina. Eu estava vendo o material do Medicurso, botou como primeira opção o anti-inflamatório. Pois é, e ele não destacou tanto assim. Eu acho que ele falou mais do anti-inflamatório mesmo. Mas eu sei que a colchicina é muito usada, tipo, em qualquer UBS, assim, ou na UPA é muito usada, né? Então... às vezes é mais usado na prática, né? Mas na teoria não tanto, mas acho que eles usam bastante. Tá, então tá. Depois eu até posso mandar o slide ali, só pra gente tirar a dúvida no grupo, então. Isso, a gente olha até um pouco mais a fundo isso pra ver bem. Agora eu trouxe outra questão, gente, que fala, no caso de uma punção articular ter sido realizada e demonstrar líquido sinovial com cristais e cultura negativa, o que é possível afirmar sobre o tratamento após o controle da crise aguda? Bem, nessa aqui, se forem achados cristais de ácido úrico, o uso de colchicina deve ser suspenso antes do início do halopurinol. Bem, gente, a colchicina, ela se tolerada, ela deve ser mantida até que os níveis de ácido úrico estejam menores que 6. O halopurinol ele não deve ser usado em uma crise aguda, tá? Lembrem, como eu falei, a colchicina pode ser usada tipo 6 meses a 1 ano, como ele destacou antes. Na letra B. O halopurinol é um daqueles inibidores da xantina oxidase, então ela vai inibir a produção do ácido úrico, né? Isso aqui é uma coisa que é a longo prazo. Então, o problema é os níveis de ácido úrico a longo prazo acima de 6. Então, tu vai usar esse halopurinol como se fosse um tratamento mais crônico, e no agudo tu vai usar a colchicina. Mas não tem que parar a colchicina, um não exclui o outro, o uso do outro, né? Que nem tá na pressão. Se forem achados cristais de ácido úrico, o uso de benzbromarona, narcaricina, está indicado se a uricosúria de 24 horas for superior a 800 miligramas. Bem, nessa a gente acho que está errada mais por exemplo, esse uso de benzbromarona. Esse medicamento, na verdade, é um daqueles que fazem aumentar a excreção do ácido úrico, né? Isso. Só que eu acho que a indicação nesse caso está errada. O benzbromarona é, tipo, não nessa crise aguda. Então, se ele é para excreção, ele é para uma fase mais de prevenção, né? Na letra C, se forem encontrados cristais de pirofosfato de cálcio, o tratamento deverá prosseguir com halopurinol. Bem, o halopurinol ele vai impedir a xantina oxidase, né? E a formação do ácido úrico, não nesse caso de pirofosfato de cálcio. Logo, ele não vai ser útil. E na letra D, se forem encontrados cristais de ácido úrico, o uso de colchicina, se tolerado, deve ser mantido até que os níveis de ácido úrico estejam inferiores a 6. Exatamente, não esqueçam esse valor, inferior a 6. Nessa aqui, alguém ficou com alguma dúvida? A gente pode dar uma olhada depois e falar para vocês. Eu não achei muito material sobre isso, sobre a indicação ainda do uricosúrico. Esse medicamento aí com B. Esse remédio, ele falou assim que é só se o paciente não puder usar o halopurinol, daí vai para esse. Boa. E eu acho que é comum ter essa uricosúria, tipo, eu acho que é comum os pacientes com gota terem essa uricosúria maior que 800, então tu ia acabar dando para todo mundo, né? Não como segunda opção que a gente falou. Pode passar. Tá. Daí, agora eu vou falar de osteoporose. Eu tentei dar uma filtrada, mas é muita coisa e eles já cobraram muita coisa também. Então, vou falar o que eu achei relevante, né? Então, a osteoporose é uma doença óssea generalizada que é caracterizada pela perda das trabéculas e da microarquitetura do osso, né? Então, vai resultar por isso, num risco aumentado de fraturas. Essa doença, então, ela atinge uma grande população. A mulher caucasiana possui uma maior predisposição. Os ossos fraturam com facilidade e geram, então, a suspeita de os ossos que mais fraturam com facilidade
são, principalmente, então, o terço distal do punho. É importante lembrar desses três, assim, eles já cobraram. Então, o terço distal do punho, que é aquela fratura de Colles, que você sabe mais que eu da aorto, mas que eu acho que a mulher, ela cai assim, e daí o pulso vira assim, e fratura. A fratura de fêmur proximal, que é aquela que, em jovem, geralmente precisaria de uma grande energia, e no indivíduo com osteoporose, uma queda até da altura pode dar uma fratura de fêmur proximal. Então, é bem comum a velhinha lá, ela fratura, fica acamada, tem, por exemplo, um trombo, vira um TEP e vem a óbito. Então, uma fratura, essa de fêmur proximal, ela tem muita mortalidade e morbidade associada. A gente também tem outros tipos bem comuns de fraturas, por exemplo, fratura de coluna vertebral e fratura de quadril. E, eventualmente, arcos costais. Mas a principal, então, é punho, fêmur proximal, coluna vertebral e quadril. Os fatores de risco, então, incluem fraturas prévias, história familiar de fraturas, menopausa precoce, principalmente, porque perde ali a proteção do estrogênio, alcoolismo, hipogonadismo, uso de corticoide, que eu vou falar mais pra frente, que é bem comum. Hipertiroidismo também, porque a tiroxina aumenta o turnover ósseo, e então faz uma perda de massa óssea. O hiperpara também, porque o aumento do PTH libera mais cálcio no sangue, então tira do osso, né? Diabetes mellitus, insulina independente, também é um fator de risco. Gastrectomias, por causa da absorção ali do cálcio. Síndrome de má absorção, neoplasias, por exemplo, mieloma múltiplo, mastocitose também. Pode passar. Tá, então agora sobre o que eles vão cobrar, que no caso é essa fisiopatologia. Então a gente vai ter o osteoblasto, que é aquela célula jovem e tudo, ela vai expressar a molécula ligante do rank, que é o rank L. Então ele vai liberar o rank L, a linha amarelinha. Ele vai se ligar ao rank na superfície do osteoclasto. Osteoclasto, lembrando que é a célula que faz a reabsorção óssea. Então, quando o rank L se liga ao rank na superfície do pré-osteoclasto, do osteoclasto, ele vai permitir a ativação dessa célula, gerando um osteoclasto maduro, que assim vai realizar a reabsorção óssea, né? E aí entra também a osteoprotegerina, que ela protege o osso. Então, ela faz o quê? Ela é um receptor solúvel do rank L. Então, o osteoblasto vai lá e libera o rank L, que era para se ligar no osteoclasto e ativar ele, e a osteoprotegerina vai lá e gera um receptor solúvel para esse rank L. Então, não deixa o rank L se ligar no rank e ativar o osteoclasto. É por isso que a osteoprotegerina ela protege o osso, porque ela inibe a reabsorção. Então, algumas doenças como psoríase, espondilite, artrite reumatoide, lúpus, todas essas doenças inflamatórias, elas aumentam a liberação de citocinas, que fazem com que aumente o rank L pelos osteoblastos. Por isso que essas doenças também causam um dano ósseo, porque aumentando o rank L vai aumentar a ligação dele lá no osteoclasto, que vai fazer mais maturação de osteoclasto e mais reabsorção óssea. Então, lembrar que a osteoporose também pode estar relacionada a medicações, como anticonvulsivante, corticoide eu vou falar mais à frente. Heparina, por muito tempo também, ciclofosfamida, porque que é um imunossupressor, né? Agonistas do GNRH, lítio, alumínio, álcool, várias medicações. E então, na imagem ali, eu expliquei, só nas imagens da direita, ali na superior, a gente tem esse mecanismo da osteoprotegerina, né? Se ligando ao rank L, não permitindo que ele se ligue ao rank. E na imagem ali de baixo tem o mecanismo de funcionamento desse rank L ativando o osteoclasto. Pode passar. Então, o exame de escolha da osteoporose é a densometria óssea, né? Então, o que mais causa confusão é essa coisa do T-score e do Z-score, né? O T-score, então ele é usado para pacientes maiores de 50 anos. Então, vai avaliar o quanto de massa óssea aquela pessoa tem em comparação com um indivíduo jovem de 20 anos. Então, tu usa para mulheres pós-menopausa, né? O Z-score, ele compara indivíduos da mesma faixa etária. Então, tu vai usar apenas para indivíduos menores de 50 anos. E para interpretação, tu vai usar o valor de referência do T-score de até -1 é normal, de -1 a -2,5 é osteopenia,
e valores menores que 2,5 já caracteriza como osteoporose daí. Então, em mulheres pré-menopausa, a gente acaba usando o Z-score, que é aquele usado em menores de 50 anos, não o T-score. Só que nisso, quando a paciente está abaixo desse ponto de corte e ela é pré-menopausa, tu vai usar o termo baixa massa óssea, porque os termos osteopenia e osteoporose, eles são usados quando tu avalia o T-score, que é para ser usado para mulheres acima de 50 anos pós-menopausa. Então, também, a densitometria é assim, padrão ouro, todo mundo usa, e porque o raio-x ele não é um bom exame para ver osteoporose, pelo menos não para diagnóstico precoce, que é o que a gente quer, né? Só vai ter alterações do raio-x quando tu tiver perdido 30% da massa óssea. Então, segundo o guideline, em quem a gente tem que fazer a densitometria óssea? Para rastreio, né? Então, mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70 anos, mulheres após menopausa e homens com idade entre 50 e 69 anos que tenham fatores de risco. Então, após seja fratura que sugere fragilidade, como eu falei, essas fraturas mais comuns. Então, basicamente, mulher após menopausa, homem depois de 70 e homem antes dos 70, ali, entre 50 e 69, que te sugere algum achado de que ele possa ter osteoporose, tipo uma fratura de fragilidade. Então, outros exames que dá para solicitar também é, por exemplo, o mais importante é lembrar que fosfatase alcalina é o marcador de formação óssea, que é produzido, a fosfatase é produzida lá pelos osteoblastos, e o CTX sérico é um marcador de reabsorção. Eles cobraram isso uma vez, uma questão, querendo confundir os dois. Mas lembrar, então, fosfatase, formação óssea, e CTX sérico, reabsorção óssea. Então, sobre as classificações de osteoporose. A gente tem a osteoporose primária, que então ela acontece decorrente de uma deprivação estrogênica, né, do climatério ali, ou do próprio processo de envelhecimento. Por isso que é mais comum em mulheres, né, por causa do estrogênio, da falta dele, depois da menopausa, no caso. Então, a osteoporose primária ela é muito influenciada por fatores genéticos, embora outras variáveis modificáveis, como atividade física, hábito alimentar, também contribuam para o desenvolvimento. A osteoporose secundária, ela é resultante de condições clínicas ou do uso de medicamentos que contribuem para a osteoporose, né? Então, a incidência da osteoporose secundária é maior na população masculina, em contrapartida com a primária, que é mais comum na feminina, por causa da deprivação de estrogênio. Sendo que a causa mais comum de osteoporose secundária em ambos os sexos é o uso de corticoide, que é muito comum. E para tratar, então, doenças inflamatórias crônicas. Em homens, o hipogonadismo, o uso de corticoide e o alcoolismo. Então, tem uma questão que cobrou exatamente esses 3 fatores. São as causas mais frequentes. Então, no homem é mais comum a osteoporose secundária, lembrar de hipogonadismo, corticoide e alcoolismo. E o corticoide é a causa mais comum de osteoporose secundária em ambos os sexos, né? Sobre esse uso de corticoide, então 30% dos indivíduos que usam corticoide por mais de 3 anos, eles desenvolvem osteoporose, sendo que a causa mais comum de osteoporose iatrogênica, né? Porque o corticoide, ele age no osteoblasto, fazendo com que o osteoblasto tenha um papel disfuncional, então diminui também a absorção de cálcio e aumenta a excreção do cálcio urinário. Também aumenta aquele RANQ-L e diminui a osteoprotegerina, então é um terror pro osso, né? Uma observação é que o idoso, por natureza, ele já possui maior risco de quedas, né? Seja pela diminuição da própria percepção, a própria senilidade, deficiências visuais, demência vascular, é bem comum o uso de benzodiazepínico também. Eles usam indutores do sono, doença articular, o piso escorregadio, vários fatores, então, contribuem para o maior risco de quedas no idoso. E juntamente com a osteoporose, daí ficou como completo, então, para os idosos terem as fraturas, né, que são muito comuns. Pode passar. Tá, agora sobre o tratamento. Eu também tentei resumir o tratamento, mas eles gostam de cobrar detalhes do tratamento. Sobre o tratamento, então, não farmacológico, é feito por uma dieta rica em cálcio, né? Atividade física, então aquelas caminhadas de 40 minutos, 4 vezes por semana, exposição solar por causa da vitamina D, protetores de quadril,
Então, programas de treinamento de equilíbrio para os idosos não caírem tanto. Dá para fazer cifoplastia, então, para corrigir a cifose dos idosos, né? Isso é o tratamento não farmacológico. Sobre o tratamento farmacológico, o principal é os antirreabsortivos, né? Então, os bifosfonatos, principal medicamento. Eles inibem, então, a reabsorção do osso. Lembrar, esse é o mecanismo do bifosfonato, ele inibe a reabsorção, porque ele inibe o osteoclasto. Então, exemplos de bifosfonatos são alendronato, ibandronato, ranelato de estrôncio. Esse medicamento, ranelato de estrôncio, é para casos graves. Eles já cobraram uma questão que era como se esse medicamento fosse, tipo, primeira opção, mas não. Tu usa esse em casos graves, mas os outros bifosfonatos tu usa de primeira linha normal, tipo alendronato, que é o mais comum, né? Também tem medicamentos tipo denosumab, que é um medicamento novo, que são aquele tipo de anticorpos monoclonais. Ele vai se ligar ao RANK e vai gerar a apoptose do osteoclasto. Então, vai inibir a reabsorção. Mas é um medicamento caro também, novo. Sobre a reposição de vitamina D. Se o paciente ele tem uma doença renal crônica, tu vai ter que usar aquela vitamina D duplamente hidroxilada, porque lembrar que ele tem aquela primeira passagem hepática e a segunda passagem pelo rim. Só que se o paciente tem uma doença renal crônica, ele não vai conseguir fazer essa segunda passagem, essa segunda conversão, né? Então, tu vai dar o calcitriol, que é a vitamina D duplamente hidroxilada. Do contrário, tu usa a vitamina D normal, que é o colicalciferol, né? A vitamina D3, que é a mais usada. Tu vai usar na dose ali de 1.000 a 4.000 doses por dia, e dá para usar também doses de ataque. Mas tem que cuidar com mega doses de vitamina D, né? Sobre a suplementação de cálcio, isso eles já cobraram também bastante. O carbonato de cálcio é o melhor, então ele tem mais cálcio elementar do que o citrato de cálcio. Tu tem que ingerir, então, carbonato de cálcio com a refeição. Pode ter como efeito colateral constipação e tudo. E lembrar que não pode usar em paciente com litíase renal e a cloridria gástrica, o carbonato de cálcio. Então, tu não pode usar com litíase renal. O citrato de cálcio, ele tem menos cálcio elementar e possui maior custo, mas tem menores efeitos no trato gastrointestinal. Mas, mesmo assim, apesar dessa suplementação de cálcio, tem que lembrar que o cálcio da dieta é sempre melhor do que essa suplementação, né? Uma observação é que os bifosfonatos, eles têm absorção muito ruim, então eles podem gerar esofagite. Então, tem que sempre orientar o paciente a tomar lá o alendronato dele, tem que ingerir de estômago vazio com um copo de água cheia e que não pode deitar 30 minutos depois de ingerir o medicamento, né? Pode também gerar sintomas flu-like, tipo febrícula, mialgia, eles já cobraram isso uma questão também, desses sintomas que os bifosfonatos podem causar. Osteonecrose óssea de mandíbula e fratura atípica, eles botaram isso numa questão uma vez, só que quiseram confundir com o efeito colateral de suplementação de cálcio, então não. Osteonecrose de mandíbula e fratura atípica de fêmur, que nem tá ali na imagem, são efeitos colaterais de bifosfonato. Pode passar. Daí já tem uma questão. Tem 3 ou 4 questões desse conteúdo. Tá, eu vou começar falando para não ficar muita coisa para vocês. Então, uma paciente feminina, né, de 52 anos, menopausa aos 42, então já tem um tempo aí de menopausa, apresentou pequena queda, mas que teve uma fratura de colo de fêmur esquerdo. Então, já abre o olho, né, porque uma pequena queda num indivíduo que tem um osso normal não vai dar uma fratura de colo de fêmur, né? Então, já sugere aí um osso desgastado. O raio-x de coluna lombar não mostrou outras alterações, exceto a fratura. Então, ela colocou uma prótese de quadril ali, foi feito exames laboratoriais, cálcio, fósforo e tudo. Então, qual o exame a ser solicitado para a abordagem dessa paciente e que droga deveria ser prescrita, né? Então, como eu falei, o padrão ouro é a densitometria, no caso da osteoporose, que é a nossa suspeita dessa paciente. Tu vai fazer a densitometria de coluna lombar e fêmur, que são os principais focos ali. Lembrar, punho, coluna lombar, fêmur, são os mais comuns. E tu vai tratar com bifosfonato, como eu falei, a primeira alternativa. Essa questão botei só para ter uma ideia do tipo de paciente que vai chegar, né?
Pode passar. Pode passar? Aham. Isso. Isso. Tá, essa questão, ali na alternativa A, fala então que o ligante do rank, que é o rank L, é produzido por osteoclastos, já tá errado, que é por osteoblastos, e é importante na maturação dos osteoblastos, tá errado. Ele trocou, né? Osteoblasto por osteoclasto nessa questão. Na B ele fala, a osteoprotegerina é produzida pelas células dendríticas e osteoblastos, pelas células intrínsecas e osteoblastos, inibem a reabsorção. Também estranho o jeito que está escrito, mas ele quis dizer que a osteoprotegerina é produzida pelas células dendríticas, que os osteoblastos inibem a reabsorção óssea. Eu não entendi muito bem. Mas essa alternativa está certa, porque está falando que a osteoprotegerina ela é um receptor solúvel do rank L, aí tá certo, porque ele se liga ao rank L, não deixando o rank L se ligar na superfície do osteoclasto e fazer a reabsorção óssea. Então tá certo. Eu só não soube ler direito a questão. Ali na C fala que as citocinas pró-inflamatórias e L4 e L10 aumentam, que nem eu falei lá, lembra das doenças crônicas, que vão fazer com que o osteoblasto produza mais ligante do rank. Então, essa questão parece certa, só que tá dizendo ali que a consequência disso é que tenha maior apoptose dos osteoblastos. Não é esse mecanismo. É que liberando mais rank L, ele vai fazer com que ocorra mais maturação dos osteoclastos, que vão fazer mais reabsorção. É por isso que está errado. Ali fala que em pacientes com doença inflamatória sistêmica, como artrite reumatoide, espondiloartrite, a gente tem menor expressão de citocinas pró-inflamatórias. Já está errado, né? E tem maior massa óssea, menor. O rank é o receptor presente no núcleo de osteoclasto maduro. Então, não, é na superfície e é do osteoclasto imaturo, porque é o rank ligado ao rank L ali que vai ativar esse pré-osteoclasto em um osteoclasto maduro. Pode passar. Tá, essa questão então fala. Tem que assinar a alternativa correta, né? Ali na A fala, a densitometria óssea deve ser realizada como screening ou rastreamento de homens com idade superior a 70 anos e mulheres acima de 65, exatamente. Como eu falei que eram as indicações de screening de densitometria, tá certo? Ali na B, o uso de bifosfonato é uma droga anabolizante ou formadora de osso, deve ser utilizada apenas na falha da teriparatida. Então, os bifosfonados não são formadores de osso, eles são antirreabsortivos. O mecanismo é diferente. A teriparatida é uma droga de alto custo que age tanto na diminuição da reabsorção óssea quanto no aumento da formação óssea. Só que ela é de alto custo, ela não vai ser usada de primeira linha ali. Tu vai usar bisfosfonato primeiro e é como segunda, terceira linha essa droga, né? E diz ali que ela é de baixo custo, não, ela é de alto custo. E ela age nos dois mecanismos. Então, ela é antirreabsortiva e ela também aumenta a formação óssea. Os locais de fraturas mais comuns da osteoporose são crânio, dedo do pé e arco costal. Então, não falei nem nada de crânio. Quadril, coluna e punho. Se tiver que lembrar de alguma coisa, lembre desses três. Na osteoporose, a utilização de bisfosfonato parenteral, zolendronato, deve ser evitada por causa da baixa potência quando comparado aos demais bifosfonatos orais. Acho que nada quase parenteral tem potência menor do que oral, né? Então, o bifosfonato endovenoso, ele tem potência maior, só que também tem chance maior de colaterais também. Ali na E fala, fosfatase alcalina é um marcador de reabsorção e o CTX e NTX, que é a mesma coisa ali, só que o CTX é mais usado, são marcadores de formação. Ele quis confundir, né? Então, lembrar que a fosfatase alcalina, ela é produzida pelo osteoblasto, então ela é de formação óssea, e o CTX é de reabsorção óssea. Tá, e daí tem uma última questão. Só de tratamento ali. Passou já? Quer que eu mostre a série? Oi? Quer que eu mostre a série? Pode mostrar. Então, ali na A fala que o uso de carbonato de cálcio deve ser preferido ao citrato nos pacientes com litíase. Que nem eu falei, a gente não pode usar carbonato de cálcio nos pacientes com litíase, é contraindicado.
A Lina B fala que o citrato tem menor quantidade de cálcio elementar quando comparado ao carbonato. Sim, decoreba chata, mas sim, o carbonato ele tem mais cálcio do que o citrato. A Lina C fala, o citrato de cálcio determina a maior chance de sintomas abdominais como dor e constipação comparado ao carbonato de cálcio. Então, não. O citrato ele tem menor quantidade de cálcio e menor chance de efeitos adversos. Tiver que lembrar de um macetezinho. O citrato é tudo menos. O carbonato tem mais cálcio e mais efeito adverso. A Lina D. A prescrição de vitamina D em pacientes com deficiência de vitamina D, no caso, deve ser evitada. Já está errado, né? Uma dieta com alimentos ricos em vitamina D são a principal fonte. Então, não. Tu suplementa a vitamina D nos pacientes que tá deficiente, né? Os níveis de vitamina D séricas a serem alcançados devem ser maiores que 5 e menores que 30. Então, não. Valores normais de vitamina D ali são a partir de 30. Intoxicação só seria por volta de 100. Então, tá errada essa alternativa também. Alguém ficou com alguma dúvida, gente, em osteoporose? Bastante coisa mesmo. Mas eles vão cobrar, vai cair de certeza. Próximo que a gente tem é a doença de Paget, né? Paget, né? Bem, quando for pensar em Paget, pensem que ela é uma doença derivada do osteoclasto, tá? Os osteoclastos, nessa doença, vai acontecer o quê? Uma reabsorção óssea exagerada. Em resposta a isso, a gente vai ter uma resposta do osteoblastos, tá? Que também vão estar aumentados. E essa resposta anormal vai levar a uma neoformação óssea. Assim, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma hipertrofia óssea e uma estrutura anormal desse osso afetado. Assim, por causa dessa maior reabsorção, o osso vai ter uma perca da característica lamelar dele. O osso vai ficar poroso no Paget, tá? Vai estar, assim, mais suscetível a fraturas, assim como na osteoporose. Lembrem, então, que vai aumentar tanto o osteoclasto quanto o osteoblasto em número e tamanho. O diagnóstico dela vai se dar pelo quê? Vai fazer um raio-x, é claro, e no raio-x tu vai ver o quê? Um espessamento cortical e irregularidade trabecular, como eu falei. E ele ainda pode ter uma maior captação pela cintilografia. De exames, que é muito importante para vocês não esquecerem, lembrem que como tu vai ter um turnover ósseo, essa resposta dos osteoblastos vai levar a um aumento da fosfatase alcalina, tá? Ela vem em resposta junto com os osteoblastos, porque ela vai estar meio que estimulando, agindo na via deles. E o quadro clínico vai ser um paciente que já pode ter uma história familiar de Paget, mas ele vai vir com uma queixa de dor lombar e quadril, geralmente. Só que o curso da doença, ele geralmente tem um estágio sintomático muito grande. O paciente pode levar anos a diagnosticar. Ele vai estar primeiro nesse estágio assintomático, que é silencioso e progressivo, e pode levar a uma doença potencialmente incapacitante. Já no sintomático, ele vai ter dor, ele vai ter essa deformidade óssea, ele vai ter, como vocês podem ver, pode ter essa curvatura da perna, pode ter cifose acentuada, pode ter alteração na mandíbula, ainda pode levar a uma hidrocefalia, que eles falam, como vocês podem ver nessa imagem de crânio aqui. Então, se preocupem bem nesses casos, são pacientes bem diferentes, e quando ele for botar o caso clínico vai estar diferente da osteoporose, tá? E lembrem, de laboratórios, marcadores de formação não formação, mas marcadores que seria o CTX sérico também, como a Isa citou, e ainda a fosfatase alcalina, tanto a sérica quanto a específica para os ossos. O tratamento de Paget vai ser também com bifosfonatos, e nesse caso, lembrem que o zolendronato, que é o ácido zolendrônico, ele vai ser o mais potente, tá, gente? Outra que a gente tem, que foi dado junto com o Paget pra gente, lembrem da osteomalácia. A osteomalácia, ela vai ser por um problema de um quê? Da mineralização. E para ter problema na mineralização, o que vai estar prejudicado antes? Tu vai ter baixo cálcio, né, uma hipocalcemia, e uma hipofosfatemia. Isso vai vir principalmente com pacientes que estão cursando com uma deficiência de vitamina D. Essa deficiência de vitamina D pode ser tanto por causa de absorção, como uma doença celíaca. Pode ser também, que ele destacou, um caso de acidose tubular primária,
em que vai gerar uma falta de absorção lá no rim, e pode ocorrer em caso de síndrome de Sjögren, tá? E ainda medicamentos inibidores da mineralização, como pode ocorrer em uso prolongado de bifosfonato ou ainda por anticonvulsivantes. Nesse quadro, o paciente também vai ter dores ósseas, então pensem, em osteoporose geralmente não tem, né, dor óssea, mas em Paget e osteomalácia o paciente vai vir com essa dor óssea. Pense muito em coluna, pelve, arcos costais e extremidades inferiores. E o paciente pode vir ainda com uma deformidade óssea como cifoescoliose, ele fala, e também uma fraqueza muscular proximal. De marcadores, né? Lembrem muito hipofosfatemia crônica, deficiência de vitamina D, e o cálcio também pode estar baixo. E lembrem também que o fósforo, no caso, e o PTH ele pode estar elevado em alguns casos, mas foquem mais na hipofosfatemia e hipocalcemia, tá, gente? E o tratamento? O tratamento nesses casos é principalmente com vitamina D, em dose suprafisiológica, ainda o fosfato e suspensão da droga que pode estar causando, né? Como eu citei anteriormente. Detalhe que ali na imagem tá mulher de 45 anos, que é muçulmana e ortodoxa. Ele botou isso porque, tipo, a mulher muçulmana, geralmente, ela usa aquela burca, né? Então, ela não pega sol. Então, provavelmente, essa paciente, ela teve uma deficiência de vitamina D que gerou uma osteomalácia. Isso. Muito bom. Então, é bem isso. E a primeira questão que eu trouxe é em relação à doença de Paget. Já vou botar aqui. Assinale a correta. A doença de Paget é uma doença de remodelação óssea ocasionada por um defeito no osteoclasto. Fatores genéticos e infecção viral são citados como serem importantes na causa desta condição. Acabei não falando ali, mas isso está certo mesmo. Fatores genéticos de uma infecção viral podem estar envolvidos, tá? Na fisiopatologia. Na letra B. Na doença de Paget, a fosfatase alcalina está reduzida e o cálcio sérico muito elevado. Errado, a fosfatase alcalina ela pode estar normal. Pode estar deixa eu lembrar, um segundo, gente. Acho que ela está... Fosfatase alcalina pode estar elevada. Isso, ela pode estar elevada porque está estimulando o osteoblasto, né? Lembrem disso. Só que o cálcio vai estar baixo, tá? Lembre, mineralização óssea. Considerando ser esta uma doença do osteoblasto. Errada, ela é do osteoclasto. Letra C. O uso de bifosfonatos orais determina maior eficácia quando comparado com o uso do zolendronato. Errado, porque o zolendronato é o principal ali, mais eficiente. Letra D. Os achados radiológicos desta condição incluem o afinamento da espessura cortical do osso, uma redução do tamanho do osso acometido e uma redução da visibilidade do trabeculado ósseo. Essa redução da visibilidade vai ser porque vai ter uma trabécula irregular, né? Porém, vai ter um espessamento cortical, não é um afinamento da espessura, vai ser o espessamento da cortical. Pensem, está tendo uma resposta florada com osteoblasto e não tá, vai crescer osso, mas não vai crescer direito. Então, vai estar espessado. Letra E. Na doença de Paget, os ossos mais acometidos são os arcos costais, o externo e a clavícula. Pensou em Paget, pensa muito em lombar, quadril, tá? Principalmente nessa região. Pensem também em pelve, corpos vertebrais, crânio, como vocês viram naquela imagem, né? Que pode dar alterações de mandíbula. E ainda fêmur e tíbia, mas foquem em lombar e crânio também, tá, gente? Que ele destacou bastante em aula. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Tudo certo. Outra questão que a gente tem é que trouxe com relação à osteomalácia. Nessa assinale a alternativa incorreta. Bem, aparentemente todas estão certas, né? Letra A. A densitometria óssea de um paciente com osteomalácia demonstrará baixa massa óssea. Pensem, tá tendo essa... Não, desculpa, gente. A densitometria óssea de um paciente com osteomalácia mostrar baixa massa óssea. Não, porque não está afetando ali o osteoclasto e osteoblasto, tá? É outro processo da mineralização. Letra B. Deficiência de vitamina D é a causa mais comum da osteomalácia. Como eu falei, como a Isa contou ali, da mulher muçulmana, tá? Pouca exposição de vitamina D, pessoas assim, tá?
Tá certo, a causa mais comum. Letra C. Enquanto a osteoporose não é causa de dor, sintomas álgicos são comuns em portadores de osteomalácia. Correto. Letra D. Acidose metabólica e hipofosfatemia são causas de osteomalácia. Essa tá correta também, gente. Ô, Lisandro, só por que a primeira estava errada ali que tu falou? A A primeira primeira tá certa, né? tá errada, tá certa. Ah, tá. Tá certo, tá certo. É que Porque a falta de vitamina D ali vai ter menor Eu não dá ali. em vez de cálcio, a massa óssea diminui. Ah, tá. Não é que eu tinha falado ao contrário. Eu acho que se de confundiu qual, ali, mas tipo, de qual você tá falando, Isa? da letra A só. É Tá, porque, tipo, as que estão certas, né? Todas. tá certa. Ah, tá certa, no caso. Uhum. Isso. Ó, gente, por último, aqui na minha parte, no caso, né? A gente trouxe a policondrite recidivante, que eu acho que das outras doenças reumatológicas foi uma que faltou falar. Não achei quase questão com policondrite recidivante, vou mais rever para vocês. Mas é uma aula bem pequenininha, mas basicamente vocês têm que lembrar do quê? Que vai ser um processo inflamatório. Ele vai ter uma característica remitente, recidivante, em cartilagem e alina, tá? E quando pensar em cartilagem e alina, vocês vão pensar primeiro no pavilhão auditivo. Além disso, também tem a cartilagem nasal, as cartilagens costais, mas foquem bem no pavilhão auditivo. Se ele inventar algum caso, inflamação ali no pavilhão auditivo, pense na policondrite recidivante. Mas ela pode ainda afetar a árvore traqueobrônquica. Quando ele afeta a árvore traqueobrônquica, pode ainda ter um risco de obstrução, que pode até levar ao óbito. Pode ainda cometer válvulas cardíacas. A manifestação mais frequente vai ser no pavilhão auricular. E não esqueçam que tem o risco de envolver o ouvido médio, que pode levar à surdez. Essa condrite auricular ela pode ser uniobilateral, e a bilateral, eu vi em alguns estudos que é mais característica, mas ele não entrou muito nisso em aula. Bem, vai ser basicamente com sinais flogísticos no pavilhão auricular, mas não vai ter o acometimento dos lóbulos, por causa da ausência de tecido cartilaginoso nessa área, tá, gente? Então, ele pode ter associação com doenças inflamatórias sistêmicas, lembrem de artrite reumatoide, lúpus, mas são poucos casos até. Aí elas podem cursar com esse quadro agudo de dor na cartilagem, né? E os pacientes podem ainda fazer uma artrite não erosiva. E ainda pode ter uma associação com vasculite, como uma vasculite obliterativa ali na artéria auditiva interna. Mas não precisem focar tanto nessa parte muito a fundo, né? Mas sempre bom lembrar. Outras manifestações podem ter endoculares, como vocês estão vendo. O paciente pode ter uma uveíte, uma conjuntivite. E o diagnóstico vai ser basicamente achado clínico, como vocês podem ver nas imagens, que são bem evidentes, ou a biópsia, mas o quadro clínico ele é muito evidente, então a biópsia nem sempre vai ser necessária. Geralmente desconfia nesses casos, quando é um paciente que está tendo 3, 4 casos infecciosos ali na região, aí tu começa a suspeitar de causas autoimunes. E o tratamento, se parte para corticoide, geralmente, em quadro agudo, e tratamento crônico pode ainda vir com um imunossupressor, com methotrexate, ou ainda um biológico anti-TNF que é utilizado. Mas é uma aula bem rapidinha, tá, gente? Acredito que não vão complicar muito nessa parte. Tá, agora sobre aquela aula de lombalgia e fibromialgia. Foi meio loucura essa aula, eu tentei dar uma filtrada, organizar assim o máximo que eu consegui. Então, lombalgias é uma queixa extremamente comum, né? 65 a 80% da população tem pelo menos um episódio de lombalgia ao longo da sua vida. Mais de 50% dos casos se resolvem na primeira semana, em uma semana. Na prática, é difícil definir o local da dor, mas o importante é se atentar aos sinais de alerta, então os red flags das lombalgias. Então, frente aos red flags, a gente vai pedir exames complementares, onde a investigação desses red flags é obrigatória, né? Então, o que seriam esses sinais de alerta, né? O início de uma lombalgia antes dos 20 anos ou após os 60 anos de idade, uma perda de peso, histórico de neoplasia, anemia, febre, calafrios, imunossupressão. Todos esses são sinais que podem nos acender ali um alerta para uma infecção ou para uma neoplasia. Histórico, então, de osteoporose, histórico de trauma,
retenção urinária, pode acontecer por causa da disfunção do esfíncter lá na síndrome da cauda equina. Lembrar que a síndrome da cauda equina eu vou falar mais para frente, mas que é associada à anestesia em célula emergência ortopédica, né? Outro red flag, então, é a rigidez matinal também, porque pode nos sugerir um quadro de doença inflamatória. Frente a esses sinais, então, de alerta, a gente tem que fazer um exame de imagem. Dá para ser uma ressonância, uma TC, um raio-x. É importante fazer hemograma também. Se o paciente tem mais de 50 anos, é importante fazer a eletroforese de proteínas, porque o mieloma múltiplo é uma neoplasia bem comum nos idosos e ele pode iniciar apenas como uma lombalgia. Então é importante fazer essa eletroforese. Dá para dosar também fosfatase alcalina na suspeita de alguma doença metabólica, eletromiografia na suspeita de neuropatia. Mas lembrar que, assim, 90% das lombalgias, elas são mecânicas. Elas são aquela dor que piora com o esforço, melhora com o repouso, não tem nenhum sinal de alarme e não precisa de nenhum exame complementar. Então, vai ter resolução espontânea ali em menos de uma semana. Pode passar. Pode passar. Esse quadro ficou algum tempo na aula ele falando. Ele mostra bem, então, essas diferentes causas de lombalgia, né? Então, a primeira ali que tem a distensão muscular é uma lesão da musculatura estabilizadora da coluna, né? Que é a mais comum. Tu tem lombalgia porque tu foi muito na academia ali que sente que fez mau jeito nas costas, né? Então, em geral, vai doer em pé. Sentado e deitado não dói, porque quando a musculatura ela tá flexionada, ela piora. Por isso que piora em pé. Porque quando tu fica em pé, tu flexiona ali a musculatura e vai piorar essa dor da distensão. Nesse caso, o LASEG vai ser negativo, né? Porque não tem nenhuma radiculopatia, não tem nada. Na espondilolistese, lembrar que espondilolistese é quando desliza uma vértebra e na outra, a parte posterior da vértebra. Essa dor, ela tem um início mais insidioso. Quando a gente está em pé, o canal ali, medular, ele fecha. Por isso, nessa doença, piora em pé e com extensão do tronco. E nesse caso também vai ter o LASEG negativo. A dor do disco herniado, a dor da hérnia de disco, que é a mais comum da vida, né? Ela piora sentado. Lembrar que a flexão do tronco vai piorar essa dor, porque é uma dor de elemento anterior da coluna. Ele falou bem disso na aula. Elemento anterior da coluna, então ali o corpo. A dor do disco herniado, ela é de elemento anterior, por isso quando faz flexão do tronco, vai comprimir mais ali o corpo e vai piorar a dor. Enquanto isso, uma dor de elemento posterior, ela vai melhorar com a flexão e vai piorar com a extensão, quando tu faz assim. Por exemplo, uma espondilolistese, que é a que eu falei anteriormente. Então, espondilolistese, elemento posterior, piora quando tu estende. A dor da hérnia de disco é de elemento anterior, corpo, piora quando tu faz a flexão do tronco. E lembrar que na dor da hérnia de disco a gente vai ter ali o LASEG positivo, que é o mais clássico, né? A zigartrose é uma degeneração das articulações intrapofisárias, em que a gente vai ter geralmente indivíduos mais velhos, né? Porque é uma espécie de artrose. Tem início mais insidioso, é uma dor de elemento posterior também, porque essas articulações intrapofisárias, elas são ali perto do processo transverso. Então, por isso, essa dor, que nem eu falei, de elemento posterior, ela vai melhorar, melhora com a extensão e... ela melhora com a extensão e ela piora com a flexão. Na estenose do canal lombar, a gente vai ter uma dor que ela piora em pé, e com a extensão do tronco, porque tu comprime mais o canal. E tu também vai ter o LASEG positivo. Eu vou falar mais de estenose de canal mais pra frente. Pode passar. Tá, daí ele continuou falando na aula sobre meio que as principais... Tudo que pode causar lombalgia, ele falou. Então, meio que dividindo em tópico ali. A gente pode ter uma lombalgia mecânica aguda, que é aquela que eu falei que é a mais comum, que tu não tem que pedir nenhum exame complementar, que é um quadro benigno, é autolimitado, dá para tratar ali com analgésico simples, máximo anti-inflamatório. Caso não melhore, dá para usar um opioide, um relaxante muscular. E lembrar que não deve ser feito repouso absoluto, mas o indivíduo deve se mexer ali, mas não muito. Então, quando indicado só repouso absoluto, mas relativo, pode ser feito. E é importante fazer fisioterapia também. A lombalgia crônica,
ela corresponde a 7 a 10% dos casos. Os pacientes que cronificam com lombalgia geralmente são mais obesos, têm comorbidades, sedentarismos, trabalhos muito pesados, hábitos de postura também. Mas o mais importante na lombalgia crônica é a orientação e fisioterapia, né? Em segundo plano, a gente tem um tratamento medicamentoso com analgesia, tipo ANES, analgésico, duloxetina, esses outros medicamentos. Dá para também identificar os fatores precipitantes, caso seja, tipo, colchão inadequado, ergometria, o trabalho dele, postura inadequada. As espondiloartropatias são doenças que podem causar lombalgia, que nem a gente viu nas outras aulas aí de reumato, tipo, espondilite anquilosante, o paciente vai ter uma puta de uma dor lombar ali. Lembrar que as espondiloartropatias são doenças inflamatórias, então a dor é de caráter inflamatório. É aquela dor que ele acorda com dor e daí ele vai melhorando ao longo do dia a dor. Diferente da dor mecânica, que pode até acordar bem, mas ela piora com esforço. Sobre as neoplasias, ele falou bem disso, que as neoplasias benignas, elas tendem a acometer elemento posterior da vértebra, enquanto as neoplasias malignas, elementos anteriores de vértebra. Então, um corpo vertebral, uma lesão de corpo vertebral, fala mais a favor de uma neoplasia maligna, porque o corpo é uma estrutura anterior. Geralmente as lesões respeitam os limites da vértebra e não envolvem o disco. Então, ali, se tem uma imagem, uma ressonância, uma lesão lítica que pega a vértebra e poupa o disco, isso sugere fortemente uma neoplasia. A infecção também pode ser uma causa de dor lombar. Espondilodicite é o termo usado para as infecções que afetam os discos e as vértebras, né? Então, o indivíduo pode ter, frente a uma infecção, perda de peso, febre, né? Queda de estado geral. As infecções de etiologia bacteriana são as mais comuns, né? Pensar fortemente no Staphylococcus. Em usuários de drogas, dá para pensar em outras bactérias tipo gram-negativo. Tuberculose. Fungos também podem causar espondilodicite, mas em geral fungos, essas doenças cursam com um quadro mais arrastado, assim, sudorese noturna. E brucelose também é uma doença que pode causar lombalgia, só que ela é relacionada ao consumo de leite pasteurizado, bem específico. Outra coisa que pode gerar lombalgia, então, são as fraturas, em geral, indivíduos com osteoporose, né? A gente suspeita quando? Quando a gente tem uma dor aguda depois de um trauma mínimo. Isso sugere um indivíduo, então, possa ter uma fratura osteoporótica e esse osso já vai ter um desarranjo, né? A estenose do canal lombar, ela é bem importante, porque ela é bem comum em idosos, eles falaram bastante disso na aula. O paciente, então, ele vai ter uma claudicação neurológica. Eles diferenciaram bem essa claudicação neurológica da claudicação vascular, né? Então, o que é essa claudicação neurológica? Quando o indivíduo caminha, piora. Principalmente também pelo aumento da lordose, vai ali comprimir o canal, e só melhora essa claudicação quando tu sentar e fletir o tronco, porque quando tu senta e faz a flexão do tronco, tu descomprime ali o canal lombar que está sendo comprimido. Então, a claudicação ela vai parar quando o indivíduo sentar e fletir. É diferente de uma claudicação vascular, que ali caminhando está claudicando, e daí se tu parar, a claudicação para. Tem essa diferença. Porque a claudicação vascular, na verdade, é uma claudicação que é causada pelo esforço, né? Então, tu para de caminhar, para o esforço, para a claudicação. Então, quando tu estende o tronco, o canal estreita, piora a dor. Quando tu tá sentado ou deitado, é como se tu não tivesse nada, porque o canal medular, ele não vai estar sendo comprimido. Outra coisa que a estenose do canal lombar pode gerar uma cetalgia bilateral também, e lembrar que nessa doença o tratamento cirúrgico e conservador eles se equivalem. E a última doença que ele falou é a espondilolistese, que é quando uma vértebra meio que escorrega em cima da outra, que nem tem naquela imagem ali. Pode ser por causa de um defeito congênito, também pode ser traumático ou degenerativo. Tende a piorar com extensão do tronco, que nem eu falei, porque ele é de elemento posterior. Pode passar. E a hérnia de disco, que é a causa mais importante, né? É causada por uma protusão ou extrusão do disco,
quando a gente tem a hérnia, a gente rompe aquele núcleo fibroso e expõe o conteúdo do núcleo pulposo, que é aquele do meio. Então, vai como se fosse derramar ali o conteúdo e vai comprimir os nervos pela proximidade. Isso vai causar uma radiculopatia, dor no trajeto do nervo correspondente, né? Essa dor piora com a flexão do tronco, porque nessa posição a gente comprime mais o disco, que nem eu falei. Elemento anterior faz assim, flexão do tronco, comprime mais o disco, dói mais. O Laseg vai estar positivo, porque essa dor ela é de raiz nervosa, né? Uma ciatalgia. O tratamento é conservador na maior parte dos casos, repouso breve, de 7 a 10 dias. Lembrar que ele é autolimitado na maior parte dos casos, porque o que dói é a compressão que é causada por um processo inflamatório. O processo inflamatório geralmente é autolimitado, né? O paciente deve retornar à deambulação assim que possível. Tem que evitar repouso absoluto nesse caso. Fisioterapia é importante, tomar cuidado com a postura, né? Com o trabalho muito pesado. Dá para usar analgésico, AINES e opioides. Tem medicamentos para radiculopatia, tipo carbamazepina, tricíclico, aqueles medicamentos para dor, tipo duloxetina e tudo. E os corticoides, nesse caso, tem baixa evidência na literatura, mas eles usam muito, tipo, off-label, os corticoides, nesse caso. Se não funcionar com nada, dá para fazer intratecal a injeção. A gente vai operar, no caso de hérnia de disco, só nos casos que tem um déficit neurológico agudo grave. Então, por exemplo, 1 semana sem força do pé ou sem dorsiflexão do pé. Lesão neurológica progressiva, uma lesão piorando também vai ter que operar. E a síndrome da caldequina também. Importante. Causa que a gente vai ter, é uma urgência, né, que vai ter que operar também. A síndrome do piriforme, ele comentou um pouco na aula, é um importante diagnóstico diferencial de ciatalgia, e é porque o músculo piriforme ele se insere ali na face posterior do trocânter maior, e é por onde o ciático passa. Então, se esse músculo está hipertrofiado, tu pode ter uma radiculopatia. Mas é diferente de uma ciatalgia, né? Que as ciatalgias, elas acontecem quando tu comprime a saída ali do nervo na medula. Ali na imagem, eu coloquei isso porque numa questão eles cobraram, eu não sei se ele falou disso na aula, mas pra gente ele falou bastante pode ficar isso, dessa diferença de quando acomete L4, L5 e S1, que são os principais afetados, né? Então, essas radiculopatias lombares inferiores, quando tu comprime L4, tu vai ter a perda da sensibilidade da coxa anteromedial, tu pode ter o reflexo patelar alterado também. Quando a compressão é ali em L5, tu vai ter mais dor na região lateral da perna e do hálux. Tu vai ter dificuldade de realizar a dorsiflexão do pé, que está ali na imagem. Quando tu comprime L1, tu vai alterar o reflexo aquileu, ali atrás, né? E vai levar à perda da sensibilidade da parte lateral do pé e perda da força da flexão do pé. Esses detalhezinhos são chatos, mas as imagens ajudam. Eu vou mostrar, depois tem uma questão que fala um pouco sobre isso. Pode passar. Tá, daí sobre fibromialgia, o último conteúdo, gente, juro. É uma síndrome dolorosa crônica difusa. Então, ela é difusa porque ela afeta acima, abaixo da cintura e do lado direito e esquerdo do corpo. Afeta tudo. Ela é não inflamatória, ela é muito prevalente e é uma doença muito mal diagnosticada. O paciente, então, ele tem uma dor difusa à palpação pelo aumento da sensibilidade à dor, seja por estímulo habitualmente doloroso, todos nós, né? Então, isso é uma hiperalgesia, quando o paciente tem mais dor frente a um estímulo habitualmente doloroso, e ele também vai ter alodinia, que ele sente muita dor frente a um estímulo que normalmente não seria doloroso para indivíduos que não têm essa doença. O termo mais recente para descrever a dor da fibromialgia é uma dor nociplástica, que é aquela que advém do aumento da sensibilidade do sistema nervoso central. Então, é caracterizada como uma síndrome de sensibilização central. Essa síndrome, ela engloba várias doenças, tipo síndrome do intestino irritável, outras coisas assim. Na imagem ali, a gente tem um pouco sobre a fisiopatologia da fibromialgia, em que a gente pode... Ele falou disso na aula, mas eu duvido que cobre, né? Mas que tu pode ter defeitos dos neurônios inibitórios. Então, pode ter também um defeito nas vias descendentes
de modulação da dor. Essas vias descendentes são mediadas por noradrenalina, serotonina e dopamina. E enquanto essas vias desses neurotransmissores estão deficientes, as vias opioides estão sobrecarregadas nessa doença. Apesar da etiologia desconhecida, né, da fibromialgia, cerca de 1/4 dos pacientes, eles têm algum parente de primeiro grau que tem a doença. Então, assim como tem maior predisposição de história familiar de depressão e de ansiedade. Esses pacientes, eles são mais sensíveis à dor do que a população normal. Eles supõem que é a mesma alteração bioquímica no cérebro que causa a depressão e ansiedade cause a fibromialgia, né? Então, esse déficit nessas vias de serotonina, noradrenalina e dopamina. A gente não tem nenhum exame na prática clínica que vai demonstrar a presença dessa doença. Lembrar que, por exemplo, uma enxaqueca também não tem nenhum exame demonstrando especificamente, mas a doença existe, né? Apesar de que, se a gente analisar o sistema nervoso central desses pacientes, a gente vai ver realmente uma diminuição da noradrenalina e da dopamina. Vai ter também aumento da substância P, pode até ter atrofia cortical, que é uma coisa típica de quem tem doença crônica. O paciente com fibromialgia, ele tem como se fosse um traço de personalidade. Então, esses pacientes, eles, em geral, são mais depressivos, mais ansiosos. É mais comum em mulheres. Eles têm uma magnificação negativa da dor, com sua parte cognitiva focada exclusivamente na dor. Então, eles têm uma desesperança, eles ficam ruminando, ficam pensando muito naquela dor, tem magnificação, tem uma visão muito negativa da dor. É muito comum a dor piorar frente a eventos ruins da vida. Então, por exemplo, perder um emprego, a fibromialgia piora. Isso, às vezes, as pessoas se enganam e pensam que essa dor é só da cabeça da pessoa. Mas não, é que nessa doença a emoção, ela modula a dor. Sobre critérios diagnósticos, os critérios antigos eram feitos por meio da história de uma dor, que pode ser hora, queimação, pontada, fisgada, tudo. É uma dor generalizada, então, que dure ao menos de 3 meses, e que no exame físico tu tem que ter 11 dos 18 tender points, com uma palpação de 4 quilogramas ali. Por exemplo, tu palpa assim, se a unha ficar branca, essa era a força mais ou menos que tu tinha que usar, palpando esses 18 tender points, 11 tinham que estar afetados, só que isso eram os critérios antigos, esses critérios não são mais usados. Hoje em dia, tu não precisa mais usar esses tender points. Hoje em dia, os critérios novos demonstraram que o paciente possui uma dor difusa à palpação. Então, dói pele, o músculo, dói tudo. A sensibilidade em si que está aumentada, né? Hoje em dia, então, tu não usa mais esse critério antigo dos tender points. Eles cobraram isso uma questão lá. Várias condições, então, elas causam uma dor difusa à palpação. Tipo, dengue, covid, várias coisas. Só que essa dor, para caracterizar a fibromialgia, ela tem que durar no mínimo 3 meses. Lembrar de sintomas associados, eles são bem comuns. O paciente ter fadiga, síndrome da perna inquieta, por causa da ansiedade relacionada também, sono não reparador, depressão, síndrome do intestino irritável, que nem eu falei, que é uma síndrome da sensibilização central, bem comum ter síndrome do intestino irritável. O paciente pode ter um inchaço, que é como se fosse uma sensação de inchaço, não tanto um edema. Pode ter cefaleia, parestesia, perda de memória. Lembrar que, então, o diagnóstico é clínico, ele frisou bem isso, que não é um diagnóstico de exclusão, mas tu vai pedir outros exames para descartar outras hipóteses de dor crônica, né? Muitas vezes o paciente, ele não vem se queixando de dor, tipo, no corpo todo, e sim, por exemplo, eu tô com dor no pé, mas aí o paciente fala, no joelho também, e depois se pergunta, tá, então aonde não dói essa dor? E daí ele vai acabar ficando mais desinibido e vai falar que dói o corpo todo. Se doer em 3, 4 locais diferentes, eu já vou começar a suspeitar de um quadro de dor generalizado. Pode passar. Tá, tinha um quadro ali sobre o tratamento, que eu só tinha colocado... Volta um, Liz. Deixa eu ver se não vai. Peraí, eu pulei um? Acho que sim. Não? Ah, tá. É do tratamento. Isso. Tá, sobre o tratamento não farmacológico, tu vai ter que educar o paciente sobre a doença, dizer que, então, não é uma doença que mata, não deforma, não é um câncer, já que esses pacientes, eles vêm geralmente mais preocupados, assim. É importante fazer atividade física, terapia cognitivo-comportamental também. E agora o tratamento farmacológico. É importante evitar opioide, porque lembra que aquelas vias opiáceas,
de opiáceos endógenos, elas já vão estar sobrecarregadas nesses pacientes, então é bom evitar opioide. A gente pode dar analgésico simples, mas não funciona tão bem. O importante de tratamento é medicamentos que modulam a dor. Então, inibidores do canal de cálcio, como gabapentina, pregabalina, eles são bem usados na dor crônica, né? Então, eles podem ser usados isoladamente ou associados a inibidores seletivos da recaptação da serotonina, o tricíclico. Então, basicamente, tu usa esses moduladores de dor, tu usa antidepressivo, dependendo do caso, dá para associar os dois. Aí vai vendo dependendo do paciente, né? Dá para ter que associar também indutores do sono, porque esses pacientes, em geral, têm dificuldade de dormir, então, Zolpidem, dá para dar um relaxante muscular, mas, em geral, tentar evitar benzodiazepínico e evitar opioide. Pode usar. Ali, sobre as síndromes miofaciais, são caracterizadas, então, como uma síndrome dolorosa crônica. Então, ela tem origem muscular, gera uma dor irradiada que não segue dermátomo. Então, tem algumas bandas tensas da musculatura ali, onde vai ter um ponto gatilho, como se fosse, que vai deflagrar a dor. Por exemplo, um ponto gatilho no glúteo pode gerar dor em toda a região lombar. Segundo o Glaucio, né, na aula, ele disse que o diagnóstico acaba sendo bem simples, só tem que meio que colocar a mão no paciente, palpar ali e ver onde dói. Às vezes, no ultrassom dá para observar o ponto gatilho, como uma areia hipoecóica, mas acredita-se que essa doença seja causada por causa de uma injúria muscular prévia, que levou a um foco de contratura muscular e acabou levando a uma isquemia crônica, que gera um esgotamento de ATP, e daí vai gerar uma contratura muscular prolongada. Essa contratura que vai doer, no caso da síndrome miofacial. O tratamento é por meio da fisioterapia e alongamento, né? Tem umas evidências de que seja benéfico agulhar o ponto gatilho também, outras coisas. Dá para usar relaxante muscular, analgésico e tudo. Tá, daí a gente trouxe aqui uma questão, que eu vou ler já também. Vocês devem estar mortos. Mas ali fala, ó, paciente com fibromialgia, ele tem que ter 11 dos 18 pontos dolorosos e dor difusa acima e abaixo da cintura para confirmação de diagnóstico. Então, acima e abaixo da cintura tá certo, né? Como eu falei, dor generalizada é acima e abaixo da cintura, lado direito e esquerdo do corpo. Só que ele fala 11 dos 18 pontos. Isso era o critério antigo, tu não precisa mais desse critério. Hoje em dia, não sei se depois voltem ali no slide, vocês veem que os critérios diagnósticos hoje em dia, tu tem que ter acima ali de 7 ou de 5 pontos dolorosos em todo o corpo. Os sintomas têm que estar no mínimo por 3 meses, como eu falei, de dor crônica, e o paciente tu tem que ter descartado outras causas de dor. Eu até achei isso meio confuso, porque ele diz que não é um diagnóstico de exclusão, mas ao mesmo tempo também um dos critérios diagnósticos é que tu tem que ter descartado outras doenças, né? Mas basicamente tu pede outros exames para descartar outras causas, né? Então essa tá errada porque são os critérios antigos, a letra A. Aí na letra B fala, paciente com dor padrão ciático tem ausência do reflexo alquileu direito, redução da sensibilidade da face lateral do pé e déficit motor da flexão plantar. Provavelmente tem estenose do canal lombar adquirida com compressão de L4. Então, estenose do canal lombar pode dar cetalgia? Pode. Só que se ele comprimisse ali L4, a compressão de L4 não dá essa clínica. E sim uma compressão de S1. A compressão de S1 vai ter alteração do reflexo alquileu, que nem tá ali, redução da sensibilidade da face lateral do pé, sim, e déficit na flexão plantar. É o S1 que causa déficit na flexão plantar. Ali na C fala que o paciente idoso tem dor na panturrilha, deambulação, melhora a inclinar o corpo para frente e apresenta mais provavelmente estenose do canal dorsal. Então, diz ali que o exame a ser solicitado é a cintilografia que vai ajudar. Então, tá errado, porque um paciente com estenose do canal lombar, ele vai precisar de uma ressonância, de uma TC para confirmar esse diagnóstico, e não se faz cintilo nesse caso. Ali na D fala, paciente com febre, dorsalgia de padrão inflamatório, sudorese noturna e perda de peso. Tudo red flags, né, de lombalgia. Deve ser avaliado com exame complementar, sim, e uma hipótese é a espondilodicite. Que nem eu falei, essa espondilodicite é a infecção
E sim, esse quadro clínico pode sugerir uma infecção. Isso que também, infecção não é só bactéria, pode ser fungo, pode ser tuberculose e tudo. Então, pode ter mesmo um quadro mais arrastado, infeccioso. E Nae fala que o tratamento dos pacientes com fibromialgia de difícil controle, uma das estratégias a serem consideradas é o uso de corticoide por tempo curto, já que eles têm evidência de inflamação e citocinas nos pontos de dor. Então, não. O tratamento da fibromialgia é com modulador de dor e antidepressivo. Os corticoides, eles não são recomendados, que nem naquela imagem ali do tratamento. Se tu lê ali corticoide, tem grau de recomendação A, não recomendado. Tu não faz corticoide e a fibromialgia é uma doença a sensibilização da dor está aumentada, então tu não vai ter inflamação ali no ponto da dor. É tudo nas vias de modulação da dor. Por isso que tá errado. E é isso. A gente não consegue fugir de 1h30. Mas deu certinho. Por hoje foi isso, gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem ir mandando pra gente. A gente tava com infecto hoje, daí tava na correria. Se a gente demorou pra responder alguém e tal. Meninas, eu não sei se já perguntaram pra vocês, assim, mas a gente ficou meio preocupado porque teoricamente é acumulativo, né? Daí, como que é isso, assim? Eles realmente cobram acumulativo ou mais ou menos do jeito que a gente viu aqui, que é... Eles falaram acumulativo pra vocês? É porque teoricamente pelo plano de ensino, tal, e desde o que foi falado desde o começo era para ser. Daí a gente ficou meio preocupado, assim, perguntou pros professores, né? Inclusive o Ivânio falou assim, mas pelo que dá para entender é que eles falam isso mais para se resguardar do tipo, se cobrar algo sobre a citocina, tal, para não vir reclamar que a questão era da P1, tal. O que deu a entender era isso, sabe? Eu só queria confirmar com vocês se realmente é assim ou... Pra gente, é que é tanto conteúdo que eles nem conseguem cobrar tanto, né? Se eles quiserem cobrar mais dois, mas... Assim, não tem espaço pra ficar cobrando P1, pelo menos. Que nem tu falou, se eles cobrarem vai ser isso aí, de citocina. Não, pra gente eles não chegaram nem a comentar, tipo, uma frase assim, sabe? Tipo, acumulativo. Mas, olhando prova antiga, acho que sempre foi nesse padrão, porque eles sempre vão falar da IL1, vão sempre falar, tipo, IL1 e IL6, que tem tudo. Vão falar, tipo, alguma doença, tipo, aquela da citose tubular primária, que tinha no Jogren também, ele pode vir a dizer isso. Sim. Eles vão sempre associando em aula, então eu acredito que se vir vai ser algo mais assim mesmo, Lari. Tá, obrigada. E o padrão da P2 é tipo da P1? Como é que é nesse sentido? A nossa foi mais tranquila, de reumato. Isso, no reumato nossa foi mais tranquila. Porque, deu de melhor. Do resto... É que orto pegaram bem pesado com a nossa, assim. Ah, é verdade. A última de orto também. Era tudo orto que eu tava errando, assim. Sério? Mas as do... Parou a gravação, né, gente? Mas era mais do